Bom dia! Hoje é dia 12 do mês 6 de junho de 2024. Um ótimo dia para a gente vir com mais um documentário sobre livros. Hoje com o livro A Cartomante, de Machado de Assis. Vamos ficar agora com a Isa, que vai falar um pouco sobre o autor. A data de publicação da Cartomante foi em 1884, por Machado de Assis. Machado de Assis foi fundador e primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras, e a principal obra dele é Memórias Póstumas de Brás Cubas. Algumas das características literárias da obra são diálogo com o leitor, uso do humor como recurso, digressões longas, linguagem coloquial, frases curtas e incisivas. A escola literária pertencente é o realismo brasileiro, que valoriza a objetividade e situações cotidianas, fatos reais como realmente são. O realismo brasileiro tem o principal tema na obra, o adultério. Bom, A Cartomante é uma obra de Machado de Assis que explora temas como o destino, o ciúme e as consequências das escolhas humanas. A história gira em torno de um triângulo amoroso entre Vilela, Rita e Camilo. Essa última consulta a uma cartomante, Dona Carmo, e descobre que Rita o trai. A partir daí desencadeiam-se uma série de eventos que culminam em um desfecho trágico. A narrativa revela a complexidade das relações humanas, como a busca pelo conhecimento do futuro pode ter consequências imprevistas. A Cartomante Machado de Assis utiliza uma linguagem literária característica do realismo, movimento literário do século XIX. A linguagem é objetiva, direta e utiliza um estilo narrativo que enfatiza a observação e análise psicológica dos personagens. Bom, um exemplo de um trecho do conto que é Camilo sentiu-lhe que batia o coração, mas não podia deixar de rir daquela credulidade tão ingênua. A história se inicia em uma sexta-feira de novembro de 1869, com o diálogo entre Rita e seu amante Camilo, quando Camilo está rindo da cara de Rita por ela ter ido visitar uma cartomante. Isso que ela o afirma, que só fez isso porque ela queria saber se algum dia Camilo iria se esquecer dela. Ela se mostra tão crente pelas respostas da cartomante que ela diz que quando a cartomante coloca as cartas na mesa, ela já sabe que a Rita tem um amante e que ela tem medo de perder ele e de que ele se esqueça dela. Depois desse encontro, os dois saem tendo certeza dos sentimentos que eles têm um pelo outro. Rita pela cartomante e pelo seu amado a afirmar, e Camilo por ver que Rita se arrisca por ele, por mais que ele não goste. Depois desse momento, o livro começa a dar nome e características às personagens. A primeira personagem é Camilo, que tem 26 anos e trabalha no funcionalismo. O pai dele queria muito que ele fosse médico, mas ele acaba não fazendo nada, então sua mãe arranja um emprego público para o mesmo. A Rita é vista como uma mulher muito bonita e formosa, só que meio tonta. Conforme a história passa, nós vemos que isso não é verdade e ela é amante de Camilo e casada com Vilela. Vilela. Ele tem 29 anos e vive em Botafogo. Tem carreira de magistrado, porém acabou se casando com Rita e abriu uma banca de advogados. Vilela possui um porte grave, o que faz com que ele pareça mais velho. Ele é amigo de infância de Camilo e casado com Rita. A cartomante. O livro não dá muitas características da mesma, porém diz que ela tem 40 anos e é italiana. Morena e magra, além de ter olhos grandes, sonsos e agudos. O livro conta que foi a convivência que trouxe intimidades para os três, pois antes era só Camilo e Vilela, por eles serem amigos de infância. Mas depois, cada um foi morar para um lado e acabaram perdendo contato. Depois de Vilela se casar, eles voltam a ter uma certa intimidade. Tão intimidade que a gente pode ver ela presente quando a mãe de Vilela morre e Camilo fica responsável por cuidar do enterro e Rita pela parte emocional e sentimental do coração de Vilela. Aí
no decorrer dessa história, eles ficam bem íntimos um do outro. E Rita começa a ter um comportamento estranho. Ela começa a cercar Camilo, e ele, sendo amigo de infância de Vilela, tentou fugir disso, mas depois acabou cedendo. Voltando à história, com o decorrer das semanas, Camilo percebe uma carta anônima dizendo que tinham descoberto dessa aventura dele e de Rita. E com medo de que Vilela descobrisse, ele começa a fazer visitas menos frequentes à casa de Rita e Vilela. Com essas visitas menos frequentes, Rita começa a ficar com medo de que Camilo se esqueça dela. Camilo recebe mais umas 2 a 3 cartas anônimas. E com medo dele e de Rita serem descobertos pelo Vilela, eles começam a ter um plano. Rita diz que vai começar a comparar todas as cartas que Vilela recebera com as cartas anônimas, comparando letra por letra. O problema é que não chegou mais nenhuma carta depois das outras últimas. E Rita percebe que o mesmo começou a ficar mais sombrio e quieto, o Vilela. Rita e Camilo param de se ver. No dia seguinte, Camilo recebe um bilhete do Vilela dizendo que eles precisavam conversar. E foi nesse momento que Camilo fica desesperado, por pensar que Vilela tinha descoberto tudo e iria matar ele. Camilo pensa em levar uma arma, mas não o faz. Camilo entra em um trio-buri, é um tipo de carroça da época, para ir mais rápido. Não deu muito certo, pois ocorreu um acidente na estrada e eles acabaram ficando presos no tráfego por uns 15 minutos. Camilo percebe que ali do lado era a casa da cartomante, que Rita tinha ido antes. Sabendo que Rita acreditou fielmente na cartomante, isso impulsiona ele a ir até lá. É uma parte bem conflituosa entre ir ou não ir, já que na mesma história se mostra que a mãe de Camilo, ela tinha um trabalho envolvido com cartomantes e que ele era bem crente nisso quando ele era mais novo, porém ele acaba perdendo essa crença. Só que ele acaba indo à casa da cartomante pensando que não faria mal. A consulta de Camilo ocorre. A cartomante coloca as cartas na mesa e dizendo que ele estava assustado e que ele queria saber se algo aconteceria. Ele afirmou suas suposições. Por fim, a cartomante vê as cartas e disse a ele que não precisava se preocupar, pois nada aconteceria a eles dois, sendo Rita e Camilo. Pois o terceiro, no caso Vilela, ignorava tudo, e isso fez com que Camilo ficasse bem feliz e pagasse 10 mil réis, o que era na época um bom dinheiro, à cartomante. Ele caminha contente até a casa de Vilela, pensando que ficaria tudo bem, já que a cartomante tinha dito que ficaria. Ele abre a campainha e toca para que Vilela fosse o atender. Vilela abre a porta, mas não diz nada, só faz um sinal para que Camilo entre. Camilo entra e solta um grito de terror, pois a Rita, no caso, estava deitada no chão, morta e ensanguentada. Vilela pega Camilo pela gola e com 2 tiros estirou o morto no chão. Bom, meu nome é Gabriela. Eu vou falar do livro do A Cartomante. Eu vou falar um pouco dos personagens e como que eles eram em relação dos livros. O Camilo, vou começar falando por ele. Ele era um funcionário público, solteiro, e ele tinha 26 anos. As características dele é que ele era muito ingênuo na vida moral e prática. Ele acabou se apaixonando por Rita, que era um pouco mais velha que ele. Rita era graciosa e viva nos gestos. Olhos cálidos, bocas finas e interrogativa e manipuladora. Rita era a esposa do Vilela. Vilela era o melhor amigo de Camilo. Seguiu a carreira de magistrado. O Vilela abandonou o magistrado
e veio abrir uma banca de advogado. Entretanto, o porte grave de Vilela lhe fazia parecer mais velho que a Rita, e o Vilela era frio e calculista. Eu irei contextualizar sobre algumas curiosidades gerais e críticas recorrentes da obra Cartomante e falar sobre a mensagem que a obra quer passar de maneira geral. A Cartomante de Machado de Assis permanece como um poderoso exemplo da maestria literária do autor. Neste conto, ele nos leva uma jornada pela interseção entre o desejo humano, a incerteza do destino e a ironia da vida, através dos personagens Camilo, Rita, Vilela e da própria cartomante. Somos lembrados das complexidades das emoções humanas e das consequências imprevisíveis de nossas ações. A busca por certezas colide com o imprevisível, destacando a ironia inerente ao nosso esforço para controlar o que está além do nosso alcance. Em última análise, a cartomante nos convida a refletir sobre a inexorabilidade do destino e as limitações da compreensão humana, deixando uma impressão duradoura sobre a natureza humana e suas contradições. Falando um pouco sobre a hipocrisia. No conto tragicômico de Machado, lemos uma série de críticas sociais e uma denúncia da hipocrisia que reinava na sociedade burguesa daquela época. Paira, em torno de A Cartomante, o tema do assassinato, do adultério e, sobretudo, da sustentação de um casamento vazio para manter a ordem social. O leitor percebe, por exemplo, como o casamento é baseado na conveniência e não no amor que deveria unir um casal. A sociedade burguesa e o matrimônio são, na prosa de Machado, movidos exclusivamente por interesses financeiros. Mas não é só a personagem Rita que se demonstra hipócrita na história. Camila mantém igualmente véu das aparências ao alimentar uma amizade supostamente verdadeira com Vilela, quando na verdade traía o melhor amigo com a sua respectiva esposa. A inspiração para a criação de Machado de Assis teria surgido de uma série de casos que vinham sendo denunciados nos jornais daquela época. Vale lembrar que o adultério era um tema recorrente na sociedade burguesa do século XIX. Falando um pouco sobre a verossimilhança. Os personagens são criados com o objetivo de imitarem tipos sociais da época. O adultério acoplado à manutenção de um relacionamento extraconjugal. O assassinato cometido pelo marido traído, a crendice e a incredulidade e a figura da cartomante ainda presente na sociedade. A Cartomante, obra de Machado de Assis, aborda temas como o destino livre, arbítrio e a ironia do destino. Uma mensagem importante é a reflexão sobre como nossas escolhas podem influenciar nossas vidas, mesmo diante da previsão ou conselho de terceiros. Além disso, a obra questiona a confiança nas supostas certezas do futuro, destacando a complexidade das relações humanas e a imprevisibilidade da vida. E a gente vai ficando por aqui. Para mais documentapos como este, siga nosso canal e acompanhe nossas redes sociais. Nossa equipe sempre está disponível para responder dúvidas e sugestões de vocês. Tchau!